Você sabe me dizer quais seriam as cores para pintar um tacho dourado como esse? Porque não existem essas cores prontas. Quais seriam as possíveis misturas para chegar a essas cores? Ou ainda para pintar esses pequis, quais poderiam ser as melhores cores a serem utilizadas? Não sei. Também não sei. Não sei. Como é que eu posso? Não sei. Não sei. Calma, fica tranquilo que eu vou te explicar agora tudo tintim por tintim nesse vídeo que eu preparei para você. Eu sei que tem algumas cores que são complicadas de se olhar e já saber, como por exemplo esses amarelos aqui meio cinzentos desse crânio, ou ainda algumas são mais fáceis, como por exemplo identificar cores em flores, porque são mais próximas de puras. Mas para resolver de vez esse problema de identificar as cores, eu criei uma teoria muito bacana para te explicar. Na verdade, não tem segredo. Eu vou colocar aqui o amarelo cádmio escuro no centro e para cima eu vou clarear com o amarelo, com o branco, desculpa. Então vamos lá. No centro dessa onda, vamos dizer assim, dessa cruz, eu coloco amarelo cádmio escuro puro. Daí eu começo a preparar os valores, ou seja, eu coloco um pouco de branco e faço um valor mais alto, ou seja, eu faço um amarelo mais claro. E aí aos poucos eu vou acrescentando um pouco mais de branco, o branco de titânio, até conseguir 3 variações desse amarelo, ou seja, um amarelo um pouco claro, um amarelo um pouco mais claro e um amarelo mais claro ainda. Após fazer isso, eu tenho os valores separados. Eu vou também fazer um degradê misturando esses valores que eu preparei até chegar no topo, ou seja, até chegar quase que no branco puro. Então eu tenho a primeira possibilidade, que é pegar o amarelo e clarear com branco, ou seja, criar valores no sentido da luz. Agora, se você quer aprofundar um pouco mais, faça testes com mais amarelos, os amarelos que você tiver. Eu, por exemplo, fiz o teste com amarelo cádmio claro, com amarelo cádmio escuro e com amarelo ocre. Com isso eu consigo perceber a diferença entre um e outro. O amarelo mais claro, ele é mais brilhante, mais luminoso, tem uma ligeira inclinação para o verde. Já o amarelo mais escuro já não é tanto. E o amarelo ocre tem uma inclinação para os tons de pele. Agora vejamos outra possibilidade. Eu vou rebaixar a cor amarela com a sua cor complementar, que é o violeta. Nesse caso, dizemos que rebaixamos a cor, ou então popularmente mais conhecido como escurecemos. E aqui eu tenho, quando eu acrescento violeta no amarelo, quanto mais violeta eu acrescento, mais escuro ele vai ficando, se inclinando para uma cor mais amarronzada. O primeiro amarelo fica quase bem semelhante com o amarelo ocre pronto, e as demais vão se tornando cores mais parecendo cor de terra, né? Uma cor de terra molhada. E aí eu faço um degradê também dessa mesma cor amarela, no sentido de escurecer o lado oposto do branco, né? Rebaixando o tom, utilizando sua cor complementar, que é o violeta. Aqui compartilho outro exercício que fiz, que foi acrescentar aos poucos violeta aos amarelos. Então eu fiz o teste com amarelo cádmio claro, percebe-se que ele fica tons mais escuros, né? Cores mais escuras que se inclinam para o verde, enquanto o amarelo cádmio escuro já fica um pouco mais terroso e o ocre ainda mais voltado para um terra mais escuro. Agora, voltando ao círculo cromático, para a gente ver qual a cor, ou na verdade quais as cores são análogas do amarelo, que no caso são as cores vizinhas. Eu tenho o laranja de um lado e o verde do outro lado. Isso vai servir de referência para o próximo exercício. Com base nessa análise ali no círculo cromático, agora eu faço a linha horizontal dessa cruz, ou seja, eu vou aqui para os lados acrescentando essas cores análogas. Eu começo acrescentando laranja. E a gente observa que o laranja é uma possibilidade de escurecer um pouco o amarelo. Então, quando eu tenho o primeiro valor, ainda até no segundo valor, ainda tenho amarelos que vão aos poucos se escurecendo.
Daí, naturalmente, quando eu aumento muito a quantidade de laranja, a cor deixa de ser amarela e passa a ser laranja, né? Ou seja, seu matiz se altera. E na parte de baixo aqui, ó, eu também realizo aquele degradê, que é fazendo a transição, misturando os valores para não ficar divisa, justamente para ver essas possibilidades aí das misturas quando se acrescenta laranja. Isso é muito utilizado em pôr do sol e algumas flores e frutas, muitas possibilidades se utilizando laranja. Inclusive aqui fiz até alguns testes para a gente observar isso. Na primeira linha eu tenho o amarelo cádmio claro, onde eu acrescentei laranja. A gente percebe que essa mistura deixa laranjas bem luminosos. Já acrescentando laranja no amarelo cádmio escuro, eu tenho laranjas que já de cara já ficam mais escuros. Quando se acrescenta laranja ao amarelo ocre, aí eu já tenho tons de laranja bem mais terrosos comparados aos anteriores. Agora eu avanço em direção ao lado oposto, ou seja, eu vou acrescentar aqui o verde cúprico claro. Um pouco só de verde no primeiro valor, um pouco mais de verde no segundo valor e ainda mais no terceiro valor. Isso a gente cria uma pequena gama de amarelos mais esverdeados, ou seja, também muito usada aí, principalmente em folhagens e vegetações. Essa é um tipo de mistura que se utiliza bastante. Eu coloco os valores aqui demonstrando a diferença de um para o outro, né? O primeiro quase não tem muita diferença, porque eu coloquei pouco verde, depois um pouco mais e depois muito mais verde. E como os outros, eu também faço o degradê, a transição do amarelo esverdeado até chegar quase que só a verde, deixando aí essa transição bem suave acontecer desde do mais claro até o mais escuro. E por último, mas não menos importante, agora eu vou apresentar como fazer o cinza cromático amarelo, ou seja, eu vou utilizar a mistura de violeta permanente mais o amarelo, que já foi a cor aqui rebaixada, vai dar uma mistura de uma cor escura, só que eu tenho que deixar prevalecer a quantidade maior de amarelo. O amarelo tem que ter uma proporção maior. Vai dessa cor escura, nessa cor escura eu acrescento uma pequena parte de branco de titânio. Então, aos poucos, o que eu vou fazer? Uma escala de valores clareando essa mistura de cor escura. Então, nessa mistura, geralmente a gente chama de cinza cromático proveniente do amarelo, ou cinza cromático amarelo. Por quê? Na verdade, essa questão de dar o nome é até um pouco difícil, porque cada um, de acordo com a sua cultura e seu aprendizado, né, sua bagagem, dá nome diferente a essas cores. Tem algumas pessoas que chamam essas cores de nude, de tons de pele, de bege. Então é difícil dar um nome exato, né? Cada região vai chamar essa cor de um nome diferente. Só que dentro da parte mais técnica, essas cores são chamadas de cinzas. Por que cinzas? Porque são cores bem dessaturadas, não são cores que a gente consegue identificar que tem branco ou que são cores escuras, mas são cores mais pálidas, daí o nome de cinzas. Só que não são só cinza proveniente preto e branco, por isso o nome cinza cromático. E esse tipo de cor, esses valores provenientes dessas misturas são muito utilizados, mas muito utilizados mesmo, inclusive até para fazer combinações com outras cores. Se a gente quiser, por exemplo, suavizar algum amarelo, a gente pode usar esses cinzas. Agora eu vou mostrar algumas possibilidades diferentes, usando diferentes amarelos. Se eu usar o amarelo cádmio claro, por exemplo, da primeira linha aqui, acrescentando violeta e branco, predominando é claro amarelo, eu tenho um cinza um pouco mais neutro, talvez um cinza amarelado mais neutro, né? São todos considerados tons pastéis. No caso do amarelo cádmio escuro, eu já tenho uma cor que parece que é um pouco mais quente, né, relacionada à primeira. Já na última linha, onde eu acrescentei violeta e branco ao amarelo ocre, com certeza a gente percebe que a cor ficou ainda mais quente e até teve uma ligeira inclinação para um tom um pouco mais avermelhado, devido a esse amarelo ter uma característica diferente. Então foram esses exercícios. E lembra-se daquele primeiro modelo que eu compartilhei no começo do vídeo, que era um tacho de metal?
Vou compartilhar para vocês agora quais foram as cores que eu utilizei. Além de utilizar, é claro, o violeta como as cores, né, para escurecer, e os amarelos, eu utilizei amarelo claro e amarelo escuro. Eu utilizei também preto, e para nossa surpresa, o preto, quando a gente acrescenta amarelo e preto, cria-se tons, uma gama de cores, uma gama de valores ligeiramente esverdeados. Vejam só nesses exercícios. Vou compartilhar agora as conclusões que eu cheguei ao fazer esse exercício, que ele não tem no vídeo ali na cruz anterior que eu expliquei. Na primeira linha, eu peguei amarelo cádmio claro e acrescentei preto. Então todos esses tons acrescentando preto, eles vão ficar ligeiramente verdes, só que esse primeiro fica bem mais visível, essa cor assim ligeiramente esverdeada. No caso do amarelo escuro, amarelo cádmio escuro, quando eu acrescentei preto, ele ficou verde, mas ficou assim, ainda um verde, tipo um verde musgo, mais ou menos assim. Não é exatamente um verde ainda e é um pouco mais quente do que o anterior. Agora, quando eu acrescentei preto ao amarelo ocre, então a gente percebe bem uma cor que a gente poderia chamar de terra verde. Porque quanto mais preto, mais o tom ficou ligeiramente verde, não ficou tão verde quanto os anteriores e puxou para um tom mais terroso. Agora eu vou trazer de volta aquela primeira imagem lá do começo do vídeo, que era o tacho dourado, onde eu perguntei se você sabia as cores, e com certeza agora você já sabe que a mistura das cores predominantes nesse tacho foram amarelos, o claro e o escuro, adicionando branco, adicionando violeta e adicionando um pouquinho de preto. Agora me conta aqui o que você mais gostou nesse vídeo. Compartilhe comigo aqui sua opinião. E outra, gostaria de ter esse exercício aqui realizado por mim nesse canal? É só deixar nos comentários aqui que eu faço a análise para vocês. Valeu, muito obrigado pela presença aí até no final de mais um vídeo. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima.